Bem-vindo à primeira aula de inteligência artificial. É, vocês, primeiro, antes de começar, vou me apresentar para vocês saberem quem vos fala, né? Eu sou professor recém-concursado. Semestre passado eu tive as minhas primeiras turmas e vocês serão a minha segunda turma, né? É, primeiro, falar quem eu sou. Eu me chamo Thomas Kevin Sales Flores. Tem algumas pessoas já foram meus alunos aqui, então ignora essa parte, vocês já sabem quem eu sou. Mas eu fiz graduação em engenharia elétrica na Universidade Federal da Paraíba. Isso já indica de onde eu sou, né? Eu não sou potiguar, eu sou paraibano, sou de João Pessoa. Toda santa semana venho dar aula para vocês, viajo 320 quilômetros, então valorize a aula do professor. Fiz engenharia elétrica lá, com ênfase em controle e automação de processos. E nessa mesma universidade fiz meu mestrado, com ênfase em eletrônica e automação. Engenharia elétrica lá, ele é assim, são 5 anos, sendo os 4 primeiros anos da engenharia é meio que a base da engenharia, e no último ano você escolhe qual é a sua especialidade, digamos assim, né? No caso de controle e automação, ela está mais voltada para a parte industrial, como manipulador robótico, robô, como controlar processo. Tipo, você tem uma esteira rodando, você não pode simplesmente acelerar ela a toda velocidade. Então, você precisa ter uma velocidade controlada para que, por exemplo, eu tenho uma esteira que coloca água dentro das garrafas, né? Então, eu preciso andar com velocidade, parar naquele ponto, encher a água. Então, basicamente, é isso que a gente aprende em controle e automação. Então, isso aqui é muita matemática. Todo mundo corre disso aqui. Depois eu fiz meu mestrado em sistemas eletrônicos e automação. Fiz meu doutorado aqui na UFRN, no campus de Natal. Me tornei doutor no começo do ano, 20 dias antes de me tornar professor. Então, ainda estou aprendendo como é ser professor. Com ênfase na parte de processamento inteligente da informação. Meu doutorado ele foi focado no desenvolvimento de inteligência artificial em microcontroladores, ou seja, aqueles Arduino, ESP32. Meu doutorado foi estudar como pegar os algoritmos que a gente vai aprender nessa disciplina e colocar nesses dispositivos de baixa potência. O tema do meu doutorado foi fazer a mesma arquitetura que o chat GPT usa, rodando no ESP32, com 2 megabytes de memória. Um Arduino. Imagine colocar o chat GPT para ser executado com o poder computacional do Arduino. Pronto. Essa calculadora que coloca o chat GPT, ele conecta a calculadora pela internet ao chat GPT. No meu caso, não. Eu fiz o chat GPT executar na mesmo poder de processamento de uma calculadora. Essa é a diferença. Inclusive, há 2 meses atrás, eu tinha mandado um artigo para um congresso e ele foi premiado. É um dos congressos de computação mais difíceis de ser aceito. E ele recebeu o prêmio de melhor artigo. E no mesmo período aqui, eu fiz doutorado de sanduíche na FEUP, que é a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Morei 6 meses lá em Portugal. E lá eu trabalhava mais na parte de como aplicar esses algoritmos em cidades inteligentes, como ver a questão, por exemplo, imagine você estar num parque e tem um atentado terrorista. Qual é o impacto disso? Por exemplo, será que quantas pessoas vão morrer ali? Ou se alguém passar mal num ponto, quanto tempo ele levaria para chegar num corpo de bombeiros ou no primeiro socorros, usando, por exemplo, processamento de imagem, né? Espero que dê tempo de vermos isso aqui. Vai ser bem interessante. E comitante a tudo isso, né, eu não fui aluno de dedicação exclusiva. Então, durante todo o meu período de mestrado e doutorado, eu trabalhei na indústria, ao mesmo tempo. Então, eu tive uma startup que faliu
foi no meio da pandemia, mas eu ganhei o primeiro edital do Centelha. Alguém conhece esse edital Centelha? Já ouviu falar? É um edital da FAPESC que ele dá incentivo financeiro para startups. Eles dão até 50 mil, dependendo do edital, para que vocês consigam comprar equipamento e tudo mais. Foram mais de 200 propostas. A minha ficou em terceiro lugar, que foram 28 aprovadas. A minha não, a minha e do meu sócio, né? Ficou em terceiro lugar. Depois eu trabalhei na indústria têxtil, na parte de trainee, engenharia elétrica. Depois eu fui trabalhar numa empresa de São Paulo, mais home office, parte do tempo, e depois híbrido. Então, trabalhava mais para a indústria, fazendo projeto de sistemas para a indústria mesmo. E aqui eu rodei quase o Brasil todo, desde o Rio Grande do Sul até Paraná, São Paulo. Fiz parte da digitalização de uma das fábricas do Butantan, lá de vacina. Então, parece um negócio de cinema. Se você entra, tem umas 3 câmeras de desinfecção para você conseguir acessar as máquinas. É bem legal. E hoje eu sou professor de vocês, né? Desde março de 2026. Ainda não, ainda não. Tá quase. É, além disso, eu divulgo parte da minha pesquisa científica por meio desse site. É uma página do GitHub. Lá a gente não vai chegar a ver todos os algoritmos de inteligência artificial, mas eu digo a vocês que pelo menos 90% dos algoritmos clássicos que é possível implementar tem aqui, certo? Então, tem todo o código de como fazer, como implementar, tudo bem descrito e toda a parte teórica. Isso daqui está se tornando um livro, eu espero que saia até metade do ano que vem. Seria meu livro sobre esse tema específico. Então, se vocês quiserem, puderem dar uma força, aqui está o QR Code. Só entrar lá no repositório e dar uma estrela para mim, para ver se eu chego nos 200. Está quase, está 180. Se colocar só TinyML e meu nome, provavelmente vai aparecer no Google. Tem 38 algoritmos diferentes. É isso aí mesmo. Tem o Medium, que tem tudo lá também. Então está sendo um trabalho assim, para mim é bem importante, porque eu consigo divulgar a minha pesquisa ao mesmo tempo que cria autoridade na área. Então, venho fazendo isso há 2 anos e um pouquinho. Então, desde então, acho que já tem mais de 100 mil acessos. Sobre a disciplina em si, né? O objetivo da disciplina é dar um conceito introdutório, né, de inteligência artificial. Mas esse conceito introdutório só vai depender de vocês e o grau de engajamento da turma. Se a turma eu ver que a turma está engajada em fazer as coisas, não vai ser introdutório, certo? Vai ser um conceito mesmo. Igual o semestre passado, que era introdução à internet das coisas. Mas a turma era bem engajada. Não foi introdução à internet das coisas, foi internet das coisas realmente. A gente viu como fazer um projeto do começo ao fim de implementar. Sim, e ter no final um projeto IoT funcional, comunicando, perfeito, funcional. Porque a turma era mais empolgada, né? Então, como assim colocaram? O... Então, cada um fez um projeto diferente. Então, por exemplo, nessa disciplina de internet das coisas, a gente fez assim, foi em 3 módulos, normal. Então, o primeiro módulo foi fazer a especificação do sistema mesmo. Tipo, quais são os microcontroladores, quais são os sensores, como conectar, como precificar, qual site onde buscar. Então, eles fizeram um projeto do começo ao fim de tipo, especificação. Na segunda etapa, eles pegaram esse projeto que eles especificaram e fizeram a implementação dele num ambiente virtual. E no terceiro módulo, eu dei para cada um todos os componentes físicos reais para implementar na prática. Como eram 6 pessoas, o salário do professor deu para comprar para todo mundo. Eu disse, gente, aplicações baratas, certo? Então, eles me passaram a lista do que eles precisavam e eu comprei, com o meu dinheiro mesmo, para que eles pudessem implementar.
Então, eles implementaram tudo, do começo ao fim. Então, não foi tão introdutório. Sim, sim. Não, foi daqui. Introdução à internet das coisas? Perdeu, perdeu, perdeu. Sabe a parte boa? Vou lhe dizer já. Mas por que eu falo isso? Para que vocês se motivem, certo? Então, o andamento da disciplina vai depender do engajamento da turma. Eu espero que vocês sejam engajados, porque é uma área que eu gosto bastante. Aqui tá alguns tópicos que devem ser abordados em cada unidade. Obviamente, isso aqui não é escrito em pedra, certo? Isso aqui é uma diretriz que o programa pede para que a gente aborde coisas desse tema. Então, vai ter a parte de introdução, a inteligência artificial, a evolução, agentes. Esses agentes não é o mesmo agente do que a gente estudou em tópicos avançados. Isso aqui é outro agente, outro tipo de agente, certo? Para quem estudou em tópicos avançados, não é o mesmo agente. Por que eu estou falando isso? Não sei se vocês já foram atendidos por chatbot, por exemplo, de restaurante. Você manda lá um pedido, aí, oi, boa noite, já, você quer pedir o quê? Aí você vai clicando, o nome daquilo é agente, no formato de chatbot. Por isso que eu estou dizendo, não é esse agente, certo? Não é esse. O agente que nós iremos ver é outro tipo. É um conceito fundamental desses tipos de agentes. Tutores, sistemas inteligentes, representação do conhecimento, como fazer a aquisição de dados e conhecimento, tipo de raciocínio, planejamento, regras e árvores de decisão, sistemas especialistas, aplicações e projetos práticos. Calma, jovem, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. A segunda unidade vai ser a parte de representação do conhecimento, né? Lógica fuzzy. É o que eu disse. Isso aqui não está escrito em pedra, certo? Isso aqui é o que o cronograma, a ementa da disciplina pede que eu ministre. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu preciso conhecer vocês para a gente poder ver o que vamos fazer juntos. Como uma disciplina optativa, como eu falei antes, por exemplo, nessa da internet das coisas, haviam pessoas que já desenvolviam algum tipo de projeto. Então, eu pedi para que ela trouxessem esses projetos que elas estavam desenvolvendo, seja no PIBIC, seja na extensão, para dentro da disciplina para a gente desenvolver junto. Então, eu espero fazer a mesma estratégia com vocês. Na terceira unidade, vai ver a parte de aprendizagem por observação, por reforço, introdução à aprendizagem de máquina e tudo mais. É aqui que entra a parte de redes neural, certo? Mas eu não sei se vai ser na terceira unidade, por isso que eu preciso entender um pouco vocês. Ainda sobre a disciplina, né? Eu estou tentando ser youtuber. Então, estou tentando ser youtuber. Então, todas as aulas da disciplina é gravada. Então, ela fica disponível no meu canal. Aí vocês se inscrevem, né, para ver se o professor chega a monetizar e ficar rico, né? Conquista o primeiro milhão. Então, lá tem salvo todas as aulas da disciplina, né, por meio desse QR Code que vocês podem acessar. E sobre a internet das coisas que você disse, tô triste. Não se preocupe, tá tudo gravado para você assistir quando quiser. É, e aqui tem todas as aulas que eu ministrei, pelo menos a que eu consegui gravar. Um dia eu esqueci o carregador do meu notebook, então só deu para gravar a parte de uma e depois já era, né? Mas dentro do possível, tá gravado em Full HD e com áudio bom, certo? Outra coisa, uma prática laboratória, certo? Algum código vai ser sempre dessa forma. Tranquilo? Agora eu preciso conhecer um pouco de vocês. Primeiro, seu nome. Mariana. E aí, Mariana? O que levou você a se inscrever na disciplina?
Quatro, aprenda, como é? Curso de IA, 4 aulas gratuitas, né? Assina o curso. Boa, 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 boa. Mas você já fez algum projeto que precisou disso e tudo mais? Não, mas. Ah, legal. Sim, vai valer a pena. Vai ser legal. E você, o Alisson? Sim. Você já na pesquisa você já trabalhou com alguma coisa, ou está precisando disso, ou pensa em usar em algo? Mas você estava em tópicos, eu lembro dos seus. Tá bom. Vai ser pior, brincadeira. Pode falar. É. Por isso que é avançado. Aham, Felipe, tranquilo. Pode falar o tema ou para otimizar o estoque? Massa, legal. Tá fazendo. Eu acho que não vai ajudar muito. Vai ajudar mais ou menos. O N8N. Pronto. A tópicos avançados que foi semestre passado, a gente aprendeu como fazer. A galera viu a loucura que foi. E tu? Tá aqui. Bom, bom argumento. Pois é. E aí? Como é teu nome? Uhum. Uhum. Você tá em qual período? Ah, massa, massa. São 8, né? Massa. E aí, Samuel? Como é que você tá? Bom revê-lo. Aham. É importante cobrir a carga horária. E aí, Anderson? Aham. Sim, sim. Aí você inverteu, né? Primeiro você construiu o telhado, agora vai construir o pai. Primeiro conquistou a lua, agora você vai construir uma casa. E aí, Isabel? Bom dia, como é que você tá? Ah, você é do Pet Saúde? Ah, você. Importante. Pronto, beleza. E aí, Salutier? José? Massa. E você, qual é o seu nome? Tranquilo. Qual é o seu nome?
Ariali, tá. Não é complicado, mas tudo bem. Isso é. Ah, massa. E antes, tranquilo? Aham, importante. Isso. Ah, é do Pet Saúde também? Você é do Pet Saúde? Massa, legal. E aí, Lucas? Ah, você tá no Pet Saúde. Massa, 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 massa. E o brother lá de trás, qual é o nome? Aham. Tô massa. Tá, massa. E no geral, assim, o que vocês gostariam de aprender? Tipo, eu sei que a inteligência artificial, tal, é importante, mas, tipo, vocês já devem ter visto algo que a inteligência artificial faz. Por exemplo, eu já vi um chatbot, eu já vi algo, sei lá, que identifica imagens de câncer de uma pessoa. Mas, assim, para vocês, o que vocês gostariam de aprender? Pode falar, aplica, não precisa falar algoritmo, né, nem técnica, nem nada dessa. Tipo, eu gostaria de saber como a IA calcula para ganhar dinheiro no day trade com ações da Bolsa de Valores, né? Como assim fazer uma IA? Fazer. Aham. Ah, você queria ver a parte matemática da coisa aqui, né? Sim, vai ter. Vai o quê? Mais o quê? Seria, seria tipo, como selecionar um algoritmo? Seria isso? Como, por que eu estou fazendo isso, gente? Para não cometer o mesmo erro que eu fiz no semestre passado, que foi montar todas as aulas e chegar e as pessoas não terem uma base para acompanhar aquilo. Então eu espero, e eu vou perguntar mais, certo? Eu só estou abrindo esse parênteses para quê? Para que a disciplina seja legal, certo? Tipo, para que o que vocês esperem sejam atendidos. É, exatamente. Mas esquecer de me avisar. Qual algoritmo? Certo. É para explodir, né? Enfim. Então aqui, qual seria como selecionar o algoritmo, né? Algoritmo. Ah, foi mal. É porque tá chegando meio-dia e tá dando fome. Algoritmo. Alguém mais? Aham. Sim, certo. A gente vai ver isso aqui, como fazer o passo a passo. Por exemplo, uma rede neural, como a matemática é e como programar essa matemática. Como fazer o treinamento. A gente vai ver isso passo a passo, certo?
sobre o algoritmo também. A gente vai ver alguns diferentes algoritmos. Um vai servir para cada coisa específica, certo? Alguém aqui está fazendo algum trabalho com imagem? Tipo, eu preciso fazer um processamento de imagem. Sim, aqui seriam as métricas. Entra aqui, as métricas. Métricas de avaliação, né? É, métricas de avaliação. A gente vai ver isso aqui também. O que mais? Alguém pensa mais alguma coisa assim? Tipo, eu estou trabalhando. No caso, qual é o projeto de vocês lá do Pet Saúde? Já tem definido? Não faz nem a menor ideia. Só colocaram vocês lá, né? Dizem, vocês agora são do Pet Saúde. Vai, faz teu nome. Entendi. Mas, no geral, qual é a minha ideia para vocês, né? A minha ideia é que a gente consiga aprender a desenvolver projetos de IA sustentáveis. Desde o passo de pegar o dado, tratar esse dado, treinar a IA, avaliar a IA, colocar ela em produção. Tipo, fazer end-to-end o projeto, assim, começo ao fim, certo? Por isso que eu perguntei assim, quais são esses... Pode falar. Aham, sim. Sim, entendi. No caso, você quer aqui, no caso, conectar a IA. Beleza. Vamos ver isso aí. Seria, por exemplo, tem uma base de dados lá. Vocês, todo mundo já viu o banco de dados aqui? Ô, coisa boa. Vai ser uma maravilha. Então, seria como conectar a IA para ela fazer crude na base de dados e lá pegar o que está na base de dados e fazer inferência. Qual normalmente eles usam? Vocês têm noção? Postgre? Qual é o modelo? Qual é o banco de dados? Postgre. MySQL. Postgre tranquilo. Postgre é bom. Já trabalhei com ele para fazer um projeto para o DataSUS, no tempo da Covid, para saber se os pacientes tinham Covid ou não tinham Covid. Não sei se vocês sabem disso, mas no DataSUS, a preenchimento dele, ele pega tudo da pessoa, assim, tipo, se toma banho, se escova os dentes, se tem lugar para morar, né? Quantos banhos toma por dia, quantas vezes escova os dentes. Massa, massa, massa. Então, tá. Dito isso, outra dúvida. Quem aqui já programou em Python? Vocês sabem utilizar um método, uma classe, instanciar uma classe? Sabe? Ainda não viu Python. É, exatamente. Por isso que eu estou perguntando. A minha preocupação é genuína, certo? Minha preocupação é genuína. Todo mundo sabe, se eu botar uma classe, sabe instanciar essa classe, sabe fazer tratamento de erro, de exceção. Todo mundo aqui já mexeu com pandas, a biblioteca pandas em Python. Tipo, carregar uma planilha, limpar uma planilha, tirar média, moda, mediana, estatística da planilha. Não, tá, massa. Pronto, perfeito. Já tem o diagnóstico da turma já.
A aula de amanhã vai ser o quê? Pandas. Todo mundo tem que sair da... Aham. Pronto, é fundamental. Por que eu preciso disso? Porque, não sei se vai ser amanhã, tá? Falando brincando, mas por que a gente precisa isso? Porque a maioria dos algoritmos que vamos utilizar, ele precisa pegar o dado de algum lugar, certo? Então, como a gente pega esse dado? Carregando ele de alguma forma. Qual é a biblioteca padrão para carregar dados em ciência de dados? Pandas. Tipo, simples assim. Certo? Então, oi. Sim, a gente vai ver essa questão, porque isso é até a parte de LGPD. A gente não pode, por exemplo, estou trabalhando com dados de saúde, né? E vai ter nome, CPF, idade da pessoa, né? Então, existem meios de fazer a anonimização dos dados, né? A gente vai ver, quando chegar na parte de tratamento de dados, a gente vai ver essa parte, tá bom? Então, queria mais entender onde eu estou aqui para poder ser mais útil para vocês. Então, dito isso, vamos para a nossa disciplina, né? Hoje é uma aula introdutória da disciplina. Eita, esqueci. Principal? Você acha que é o principal? Você acha que é o principal? Então, principal conhecimento. Então, não façam prova, certo? Vão ser projetos e todo mundo já sabe como funcionam os projetos. Então, como é que funciona o projeto? Né? Né? Como funciona o projeto? Todo mundo aqui tem GitHub. Todo mundo tem que ter GitHub bonito, não é feio não. GitHub, tá como tá o GitHub? Tá ruim? Eu vou avaliar o GitHub de cada um, viu? Se estiver feio, tem que estar bonito lá, o que você faz, qual é a sua stack, uma foto bonita sua, tudo organizado. Por quê? Como funciona normalmente as avaliações, certo? É projeto e você apresenta o seu projeto, defende seu projeto. Então, como funciona? Primeiro, tem um relatório do projeto. Segundo, tem todo o código no GitHub bonito, documentado, com README, tudo organizado lá. Terceiro, a apresentação. 10 minutinhos do projeto. Então, e normalmente eu faço um projeto individual para cada um. Eu me dou esse trabalho. Não era para me dar, mas eu me dou esse trabalho. Então, para cada pessoa recebe um projeto específico. Por isso que eu perguntei a cada um de maneira individual o que está estudando. Para que quando eu for fazer o projeto, eu pense nisso, como integrar todo mundo. Normalmente, se for base de dados e precisa fazer alguma coisa com base de dados, é sorteio. Ah, a minha está muito grande e a do meu amiguinho está pequena. Sinto muito. A vida real é assim. Você não escolhe com quem trabalha. O patrão bota na sua mesa e você tem que resolver e acabou. E é isso aí. Então, normalmente é isso. Então, a avaliação é meio distribuída nessa parte. Tipo, é ideal que vocês consigam executar tudo. Alguém falou? Uma a cada unidade. Clara? Oi. Eu acho que não vai demorar tanto. Vai demorar pelo menos um terço do que demorava antes. Um dia. Antes demorava uma semana, agora vai demorar um dia. Demora menos, certo? Aqui é mais tranquilo porque os algoritmos que vamos ver, as técnicas que vamos implementar, elas são mais simples. A do semestre passado, a gente estava trabalhando com modelos que tinham 500 milhões de parâmetros, 1 bilhão de parâmetros. Nesse caso, a gente vai ficar nos centenas de milhar, certo? No máximo. E olhe lá, não vai passar disso. Então, vai ser muito mais rápido. Seu computador não vai explodir. Tranquilo? Então,
Quem ficar para reposição, sinto muito, é o assunto da disciplina toda. Então, não façam isso com vocês nem comigo, certo? Belezinha? Qual é teu nome, brother? Renan? E aí, Renan, por que você veio fazer essa disciplina? E o que você, e o que você gostaria de aprender aqui? Chega assim, já na pressão já. Massa. Espero atender sua expectativa. Então, pessoal, bora lá. Então, o tema da nossa disciplina é inteligência artificial, né? É, Então, primeiro a gente precisa definir o que é inteligência artificial, no final das contas, certo? Então, esse carinha aqui, Herbert Simon, ele é um economista, ele ganhou o prêmio Nobel. Ele falou assim: não é meu objetivo surpreender ou chocar você, mas a maneira mais simples de resumir é dizer que agora existe no mundo máquinas capazes de pensar, né? Aprender e criar. Além disso, a capacidade delas de realizar essas tarefas aumentará rapidamente até que, no futuro previsível, a gama de problemas que elas podem resolver coincida com a gama de questões às quais a mente humana tem se dedicado. Não sei vocês, mas me assusta um pouco a velocidade com que a IA tem avançado no mundo. Assim, vocês têm acompanhado a questão dos desempregos que estão acontecendo, a substituição do homem, por exemplo, como eu falei no começo, né, essa questão do chatbot. Quantos atendentes no mundo foram demitidos por conta de um chatbot? Hoje a coisa mais rara no mundo é você ser atendido pelo humano. Não sei se vocês já tentaram trocar o plano do celular de vocês. É um caos. Ele fica encaminhando para outro chatbot, para outro chatbot, para outro chatbot, que tem uma resposta padrão, e você não consegue resolver nada. Por quê? Muitos desses problemas, principalmente problemas que são, como eu posso dizer, passo a passo e bem definidos, eles estão sendo substituídos aqui por robô. Quem pagou a disciplina passada e construiu o chatbot, dava para ver que se você não tivesse feito aquilo, você não conseguiria distinguir se era ou não uma pessoa de tão perfeita que era a forma com que o chatbot se comunicava. E hoje em dia esses problemas têm ganhado muita relevância, principalmente na área médica, né? Na área de física, e principalmente a IA para resolver seus próprios problemas, né? Uma IA que corrige a IA, né? E com isso existem dois conceitos de inteligência artificial. Existe o primeiro conceito, que é a inteligência artificial forte, e o segundo, que é a inteligência artificial fraca, né? A inteligência artificial forte, elas são máquinas com inteligência geral. Então, elas conseguem resolver uma gama de problemas diferentes, né? Ela é capaz de entender, compreender e aplicar conhecimento em qualquer tarefa. E daí vocês já conseguem ver qual o tipo de IA forte que a gente utiliza no nosso dia a dia. A GPT. Então, se você pergunta algo sobre astrofísica, ela consegue responder. Se coloca um diagrama e pede para ela interpretar aquele diagrama, ela consegue interpretar. Então, ela consegue ter conhecimento numa gama de tarefas, né? Então, ela consegue raciocinar, resolver problemas novos e compreender contextos específicos, né? Além de ter conhecimento entre os domínios. Então, ela consegue relacionar astrofísica com história, com medicina e consegue ligar todos esses pontos e chegar num consenso comum. Né? Além disso, né, boa parte dessa IA forte aqui, como ela deveria ser, né, ainda é um conhecimento teórico. Né? Por mais que o chat GPT já se aproxime bem disso aqui, ela ainda envolve a questão da consciência. E é um campo novo da inteligência artificial, que é a consciência artificial. Né?
E aí vem aquela pergunta filosófica, né? Como você sabe que você existe? E aí, como você sabe que você existe? Já se fez essa pergunta de madrugada, acorda assim? Nossa. É uma loucura, né? É, bem, penso, logo existe. Então uma pessoa. Então uma pedra não existe. Tá vendo que tá vendo que a gente começa a brisar, a inteligência artificial não é só um algoritmo que resolve um problema, mas é um conceito mesmo filosófico que pira a cabeça de muita gente. Então, como você disse, penso, logo existo. Mas como a IA consegue saber se ela tem consciência ou não? Né? Consciência que é saber a respeito de si mesmo. Né?
Inclusive a CAPES já soltou algumas diretrizes, o I3E, algumas revistas importantes na parte de computação já está pedindo para indicar, quando se manda um artigo, qual figura é gerada por IA, se foi gerado em alguma parte do texto a IA, e quando você é revisor, lá indica, você assina um termo que você não pode usar IA generativa para realizar, para ter pareceres, sob pena de ser expulso da revisão. Então, por quê? Se existe uma regra proibindo, é porque a galera abusou, né? Igual assim, pode falar. Aham. É. Inclusive o Google ele já está criando sistemas de pegar livros físicos mesmo, que não tem digital, e digitalizar todos eles para alimentar, porque já pegaram tudo que estava digitalizado. Então eles estão cortando, tipo, tirando o dorso, né, do livro assim, pegando folha a folha, digitalizando para ser usado para alimentar a IA. Outra coisa interessante, eu não sei se vocês já usaram aqueles caption, por exemplo, mostre que você não é um robô. Aí geralmente ele tem uma palavra aqui em cima e outra palavra aqui embaixo, outra imagem com a palavra e pede para você é, escrever o que está aqui e depois escrever o que está aqui. Não sei se vocês já viram esse tipo de checagem. Tipo, ele tem uma imagem, se ele é uma frase ou uma palavra, né? Para que serve isso? Para digitalizar o que a IA não consegue detectar. A primeira frase, ele sabe o que é, ele sabe o que está lá. Já a segunda, não. Então você está trabalhando de graça para eles. Porque ele precisaria de um humano para ler aquela frase e dizer o que é aquilo, né? Aí ele, tipo, ele escreveu aqui corretamente, provavelmente embaixo ele vai escrever também. Então, várias pessoas fazendo isso, tem, sei lá, centenas, milhares de cross-check, né, da informação. Além disso, do Pokémon Go. Quem já jogou Pokémon Go? Pokémon Go estava fazendo o quê? Digitalizando as cidades, de graça. Você está jogando lá, ó, tirando foto, capturando os Pokémon. Na verdade, ele estava usando seus dados para digitalizar a cidade. Tristeza, né? Enfim, dito isso, né, voltemos. Mais especificamente, quando algumas dessas máquinas derrotaram humanos. Durante todo o período de desenvolvimento da IA, estudo, porque em jogo você tem uma simulação de uma situação, muitas vezes que você conhece as regras, né, relativamente controlada. Você consegue acompanhar bem os seus algoritmos. O episódio se tornaria mundialmente conhecido pela partida do computador da IBM Deep Blue, derrotado no Mundial de Kasparov, em 1997. O Deep Blue venceu com base em força bruta computacional, analisando milhões de possibilidades por segundo. Outro marco foi a vitória do AlphaGo em 2016 contra o campeão mundial do jogo de tabuleiro chinês, o Hugo, considerado um grande desafio para ele ser justamente um jogo previsível e ter inúmeras possibilidades de jogadas. O sistema usava redes neurais e aprendia com erros de outras partidas, um método conhecido como aprendizado por reforço. Pesquisadores do Google publicaram no ano seguinte um artigo que mudaria os usos da IA, ao apresentar um conceito chave para desenvolver sistemas que a gente usa hoje, o ChatGPT e o Gemini. Attention Visual Unit, ou atenção é tudo o que você precisa. Essa arquitetura a gente viu em tópicos avançados, como ela funciona. Esse título aparentemente simples, a equipe do Google apresentou em 2017 o Transformer, um tipo de rede neural que mudou completamente a forma como as máquinas entendem a linguagem. Antes, os modelos viam palavra a sequência. O Transformer trouxe uma mudança. Ele consegue olhar todas as palavras de uma vez e decidir quais são mais importantes para entender o sentido. The agency playbook is gone. Right? Se inscreva no meu canal para poder pagar um prêmio. Clients want more faster.
Ah, como é? Imagina a seguinte frase: o gato comeu o peixe. Quando o modelo avalia Aham. comeu, ele dá mais atenção a gato e peixe, porque são elas que explicam quem fez e o que foi feito. As outras recebem menos peso na frase. O Transformer introduziu a ideia de autoatenção, ou seja, entender o sentido de uma palavra pelo contexto das palavras. Veja outro exemplo: o banco está fechado. Sentei no banco da praça. É a mesma, mas o significado muda completamente. O tempo entendi isso olhando as palavras ao redor, fechado em praça e ajustando os pesos de atenção de acordo com cada frase. Essas ideias deram origem aos LLMs, Large Language Models, os grandes modelos de linguagem. Neles, as frases são divididas em pedacinhos chamados tokens, partes de palavras, e o sistema aprende a prever qual pedaço tem que seguir. O objetivo do Google era melhorar a função automática e as buscas, não necessariamente criar um chatbot. Mas a base estava ali, entender como as palavras se relacionam dentro de um texto. A OpenAI, empresa que criaria o ChatGPT, pegou essa mesma arquitetura e levou ainda mais longe. Ao treinar o modelo por milhões de textos, perceberam que ao tentar prever a próxima palavra, ele também aprendia a responder perguntas sem conversar. Eles treinaram a rede com uma base de dados com mais de 7 mil livros não publicados de gêneros diversos. Ao tentar trocar frases convincentes, o sistema conseguia perceber nuances de linguagem. Foi assim que a tecnologia criada para traduzir frases se tornando a base de sistemas como o ChatGPT. Em 2018, a OpenAI lançou o GPT. GPT é a sigla em inglês para Transformer de completo. Isso quer dizer que o modelo foi treinado antes em uma grande quantidade de textos para aprender o padrão de linguagem. Depois passou a gerar frases novas a partir desse aprendizado. Na época, a OpenAI tinha 3 anos de existência. A empresa havia sido fundada por nomes como Elon Musk, pioneiro da tecnologia, e Sam Altman, com a promessa de desenvolver inteligência artificial de forma aberta e voltada ao benefício da humanidade. Em 2018, Musk deixou a organização após divergências com outros fundadores sobre os rumos da empresa. Nos anos seguintes, a OpenAI continuou a evoluir seus modelos. Em 2022, lançou o GPT 3.5, que deu origem ao ChatGPT, usado hoje por milhões de pessoas no mundo. A partir daí, as versões mais modernas passaram a usar quantidades muito maiores de dados e a contar com o processo de revisão humana das respostas. Pessoas avaliavam o que o modelo dizia, ajudando a ajustar e evitar respostas imprecisas, preconceituosas ou inadequadas. Quando a versão mais recente do ChatGPT. E isso aqui está virando um grande problema. Muita gente, hoje em dia, principalmente quem é mais sênior, está virando supervisor de IA. Por exemplo, o cara é um contador, né? Eu crio um sistema para contabilidade. Então, ao invés de eu ficar verificando um a um, eu contrato, sei lá, 20 contadores e peço para ele fazer análise dos pareceres e gerar um relatório sobre aquele relatório gerado pela IA. Então, ele pega aquele relatório que foi feito pelo humano e retroalimenta a IA. Então, o cara está trabalhando para a própria extinção do seu trabalho. Loucura isso, né? Tipo, isso para contador, para advogado, para médico. Imagina um médico que analisa vários exames. Vai ser gerado vários exames por IA e ele vai dizer o que está correto na geração da IA, o que ela errou e o que deveria ser certo. Então ele pega essa informação, retroalimenta. Então isso dezenas e centenas de médicos estão virando auditor de IA. Não sei se é vocês, mas isso me assusta. Foi lançado, É, a oportunidade está aí. como disse, não havia muito avanço assim em relação ao modelo anterior. Uma pessoa na rede social X fez até piada, dizendo que o canal de uma protetor por ela mas que agora tem investimento de trilhões de dólares em subsídio absurdo para ficar criando vídeos de baixa qualidade, em referência ao gerador de vídeos de água lançado pela empresa. Só, né? Sanalto respondeu a crítica e se defendeu, dizendo que a empresa também precisa de capital para atingir sua missão. Mas será que a história da inteligência artificial termina aqui? As Big Techs dizem que não. A polarização é tão forte que é como se esses sistemas de IA fossem logo ali se transformar em superinteligências ou eles são burros, são estúpidos, são analfabetos totalmente, sabem o que estão falando. A gente fica entre essas duas posições, né, polares, quando na verdade sempre desenvolvendo. Quantas vozes dessas empresas afirmam que estamos perto de utilizar AGI, inteligência artificial geral, uma tecnologia que poderia superar isso, praticamente
de qualquer país. No livro Império da IA, o jornalista Karen Brown argumenta que esse argumento é usado com propósito: convencer governos e investidores de que só essas grandes empresas deveriam controlar esse poder, garantindo que ele. Parênteses. Essa mulher, ela tem uma entrevista muito boa num podcast que é Diário de um CEO. Não sei se vocês já ouviram falar desse podcast. É CEO Diary. É um podcast, acho que ele é em inglês de ser na Inglaterra. Mas ele é todo em inglês, mas ele tem a tradução dele. Ele só entrevista, tipo, a galera top das deep tech, assim, tipo, por exemplo, depois de Alan Turing, tem um outro pesquisador dos Estados Unidos que é tipo considerado o padrasto da IA, assim, depois de Alan Turing. Ele deu um foi para esse podcast, tem uma entrevista dele muito boa também. Posso passar, depois botar no grupo para vocês assistirem. Ele falando sobre como a IA tem mudado o mundo, o método de trabalho, quais são as perspectivas para o futuro. Tipo, eu estou falando do cara que simplesmente tem 1 milhão de citação no Scholar, no Google Scholar. Então é o pesquisador mais citado do mundo. Eu acho que ele deve saber o que ele está falando. Tipo, o cara é. E esse podcast ele é muito bom, não é igual os podcasts brasileiros, que o entrevistador fica interrompendo o tempo todo. O cara tipo, faz uma pergunta e deixa o cara discorrer bem à vontade, assim, depois ele faz algumas indagações. Vale muito a pena assistir. Não tô ganhando nada dele, não, mas ele é muito bom. Fosse usado para o bem da humanidade. Na prática, descreve, isso seria uma estratégia para ter o fluxo de dinheiro e recursos naturais. Os sistemas de água consomem enormes quantidades de energia e água. E esse é um dos grandes desafios atuais: reduzir o impacto ambiental dessas tecnologias, enquanto as máquinas ainda tentam aprender as nuances do pensamento. Então, você tem que ter sim. Enfim, ele vai explicar. No geral, essa parte da IA, ela é muito impactante, assim, os meninos estão falando, vai demorar tanto, porque eles sentiram na pele o quanto demora para treinar um modelo basicão, assim, com 500 milhões de parâmetros, 1 bilhão de parâmetros. Mas o que está acontecendo hoje em dia, que o uso da inteligência artificial está virando meio que um Mad Max em algumas cidades, assim, tipo, os data centers estão consumindo toda a água e energia de uma cidade e está forçando os moradores a saírem delas. Tipo, como fosse um Mad Max mesmo do mundo real, assim. Porque precisa de muita água para resfriar a GPU, né, no caso, e precisa de muita energia para abastecer, né? E o Brasil ocupa, nesse sentido, né, o Brasil ocupa um papel muito importante nisso aqui, porque nossa matriz energética ela é muito limpa, sustentável, e nós não consumimos tudo que produzimos em termos de energia. Acho que um estudo que falava que, por exemplo, o Rio Grande do Norte, acho que Natal produzia 10 vezes mais do que ela consumia de energia. Então, só sobra um problema, né? A questão da água mesmo, da utilização desses dispositivos. Enfim, pessoal, acho que a aula de hoje era isso, mais uma introdução, saber o que vocês pensam da disciplina. E até a próxima aula. Deixa eu só fazer a chamadinha aqui, rapidão.